YouTube. Eu esqueci dessa segunda parte, porque era o professor Rafael, né, que estava responsabilizado por essa parte antes dele, acabou saindo, e eu esqueci que daí essa responsabilidade ficou comigo, e eu esqueci de fazer o upload para o YouTube. Tá? Então, caso vocês não tenham encontrado a live da semana passada, é por causa disso, tá, pessoal? Mas eu vou remediar essa situação e no máximo até a semana que vem já vai estar lá, beleza? Então, pelo menos isso já vai estar consertado, tá? É, de resto, eu já coloquei ali no chat a inscrição e a presença do dia de hoje, né? Eu peço que vocês assinem a presença. É, e vamos começar, então, né, o nosso encontro do dia de hoje, que eu tenho certeza que estamos todos muito empolgados, né, para ouvir o professor Júlio. É algo que a gente estava falando há um tempo já de te convidar, porque a gente queria ir além de convidar apenas professores de literatura, né? Porque a gente quer mostrar que essas áreas elas dialogam também, senão a gente acaba ficando muito nessas caixinhas, né? Como se a linguística não fosse importante para a literatura ou a literatura fosse relevante, né, para a linguística. É importante esse diálogo. E aí a gente pensou em você e eu fiquei bem uh, surpreso até quando eu ouvi, né, que você escreve poemas, né? Eu fiquei sabendo pela Jordana, né, e pela professora Cris. E aí é por isso que eu te pedi, né, que se você poderia recitar um poema. Então, talvez, vamos ver, né, no decorrer da noite, quem sabe a gente seja agraciado aí com um poema do professor Júlio, tá? Mas vamos ver se ele quiser, né? É, mas, de qualquer forma, eu vou começar te fazendo a pergunta, né, que eu inicio todas as nossas lives, que é pedindo para você falar um pouquinho de como começou a sua relação com a literatura, né, e como ela se desenvolveu, assim, quando que você começou a ler, o que que você começou lendo e como foi se desenvolver. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, a Cris, a Jordana, você também, Kleber, pelo convite, né? Fiquei feliz e surpreso ao mesmo tempo, porque eu achei muito, muito legal e inusitado, né? Eu, eu fiquei imaginando que justamente o objetivo do projeto fosse ter uma relação mais próxima com o pessoal que é especialista em literatura, para falar de maneira, né, com um pouquinho mais de propriedade, né? Discutir coisas mais complexas. Aí vocês me chamaram e falei, meu Deus do céu, mas o que eu vou falar lá? Aí a Jordana falou, não, fica calmo. Eu fiquei pensando, bom, ninguém me chamaria para dar uma aula sobre literatura, porque né, ia ser um pouquinho mais difícil. Mas eu achei muito legal esse convite, então acho que vai ser muito legal. Ah, inclusive, ó, já dá para vocês imaginarem do que eu vou falar bastante hoje, né, que vai fugir um pouco da literatura mais convencional dentro do curso de letras, mas eu acho que pode ser interessante fazer alguns paralelos, né? E aí, bom, você me perguntou como que eu comecei a ler, isso é muito engraçado. Eu acho que, como a maior parte das crianças, né, que nasceram na década de 80, década de 90, sem acesso à internet ou celular com muita facilidade, né? Geralmente os pais tentavam dar atividades para as crianças se distraírem, né, quando eles estavam ocupados ou tinham, né, quando a gente saía na rua. E geralmente quando eu saía, né, minha mãe comprava revista em quadrinho da Turma da Mônica para mim. Então, sei lá, eu devia ter, sei lá, 3 anos, daí eu já era até meio malandrinho, assim, eu já ficava de olho, assim, a gente passava na frente da banca, eu já dava aquela parada, assim, sabe aquela parada que a criança faz na frente de alguma coisa que ela gosta? E daí ela, você quer que eu compre? Eu aceitava e tal, ficava todo feliz. E eu acho que eu aprendi a ler com as histórias em quadrinhos, porque em algum momento eu acho que eu fui internalizando né, os diálogos, as coisas que estavam lá e pegando um pouquinho de dica contextual das imagens. Eu nem imaginava que eu estava aprendendo a ler, mas depois, com algum tempo, eu acho que... E aí não dá para saber onde é leitura, onde é só percepção de símbolos, né? Passava, sei lá, na frente do posto, falava o nome
posto tal, aí, né, aquela coisa, né, aprendeu a ler. Eu acho que a minha leitura veio um pouquinho mais tardia, né, mas, sei lá, desde os 3, 4 anos já tinha essa coisa de gostar de olhar, e eu lembro que uma vez minha mãe ficou surpresa, com uns 4 anos e pouquinho, que ela estava experimentando roupa na loja, comprou uma revista para mim, acho que no shopping, eu nem lembro, ou no centro de Campinas, que foi onde eu cresci, uma parte da minha infância. E daí, sei lá, deu um tempinho, ela ainda não tinha acabado de experimentar as roupas. Eu falei, mãe, eu não quero mais esse. Por quê? Não, eu terminei. E ela olhou assim, como assim? Terminou, né? E acho que desde então a leitura foi uma coisa que me chamou a atenção. Mas eu acho que leitura mesmo de verdade, né, propriamente dita depois de mais velho, começou nas aulas de português mesmo na escola, né? Porque eu lembro que acho que na quinta ou na sexta série a professora fez um clube de leitura com a gente. A gente tinha que levar um livro para casa, a gente fazia leitura e na semana seguinte a gente fazia um resumo e contava para a turma. Então a gente fazia um rodízio de livros e todo mundo acabava ouvindo um pouco e aprendendo um pouco sobre os livros, né? E ela começou com algumas obras do Monteiro Lobato, depois ela pegou alguns outros livros mais de literatura infantil juvenil contemporânea, aqueles livros de escolha sua aventura, em que você ia lá, pulava de página e voltava. Então era sempre muito, muito divertido. E acho que esse contato com esses textos me fez gostar, né, das aulas de português, né? E no fim, a gente imagina onde foi parar. Mas, enfim. Que legal, Júlio. Muito bonita a sua trajetória. Sim, eu fiquei bem contente também por ouvir que o Júlio também gosta de quadrinhos e começou lendo, né, com quadrinhos, porque é algo que eu sou bem apaixonado até hoje, né, tanto é que foi a minha pesquisa de mestrado e tudo mais, e a gente estava falando disso, inclusive, no meu projeto, no outro projeto de extensão que eu tenho, né, na segunda-feira estávamos falando justamente a respeito da relação de literatura e imagem, eu estava utilizando os quadrinhos como um exemplo, e tem uma frase que eu ouvi uma vez na faculdade, que eu não sei nem quem quem disse isso, mas eu nunca esqueci, que muitas vezes a gente desconsidera, né, os quadrinhos como uma forma de literatura válida, porque quando a gente olha uma tela, por exemplo, de Picasso ou de algum outro artista, e a gente não entende, a gente acha que a gente é burro, né? Porque a gente, não, eu não entendo Picasso. Mas quando você lê uma história em quadrinhos e não entende, você acha que o cartunista é burro, sabe? Travou, Kleber. Ixi, a internet dele E eu não tá... nunca esqueci, sabe? Peraí. Só aceitar aqui, Michel. Aí. Mas, enfim, eu acho que é algo super válido, né, da gente falar e que a gente, às vezes, fala com um pouquinho de vergonha, né, desse percurso como leitor da gente e tende a pensar em como algo que a gente superou, né, mas eu acho bem interessante a gente continuar falando disso. Enfim, Desculpa, Kleber, eu só queria fazer um comentário que eu me lembro que no primeiro ano do curso de letras, a professora de língua portuguesa, ela fez um trabalho com a gente a partir de história em quadrinhos. E foi um dos trabalhos que eu mais gostei de fazer. Eu também, assim, eu costumava ler, mas não foi a minha leitura inicial. Eu lia muito a turma do Tio Patinhas, né, os quadrinhos da Disney, porque meus tios tinham, só que eu tinha que ler escondida, porque eles tinham ciúme daqueles gibis, assim, das histórias em quadrinhos. Então, quando eles saíam para trabalhar, ou saíam à noite, eu ia lá correndo e lia rapidinho as histórias, tá?
E eu me lembro que ela trabalhou num bimestre a questão da linguagem, dos quadrinhos, da parte visual. E eu achei aquilo fantástico. Então, tá vendo? Tem tudo a ver, língua portuguesa com história em quadrinhos, com literatura, tá tudo interligado aí. Era Sim, com certeza. Não, Opa. e É, Kleber, você ia falar? pode falar, Júlio. Não, e é engraçado, porque essa coisa dos quadrinhos, da leitura escondida, né? E eu fico pensando assim, né, na minha formação como leitor, e é engraçado, porque de certa forma é até meio vergonhoso, porque meu pai, ele faleceu quando eu tinha uns 4 anos, né? E aí é, ele colecionava, a gente tinha uma biblioteca gigantesca em casa, era um quarto assim, cheio só de livros e discos de vinil e tal. E no fim, depois que ele faleceu, minha mãe acabou tendo que vender por conta enfim, ela falava, eu não vou aproveitar, vou pegar só o que eu gosto mais e tal, né? Eu não sou tão apaixonada por essas coisas. E aí, ainda assim, ficou uma quantidade considerável, né, de livros em casa, assim. E é engraçado porque a leitura desses livros só foi aparecer bem mais tarde para mim. E, e muito era mais numa tradição oral, assim, ela lia as coisas, a gente conversava, ela ficava me contando as histórias, mas eu acho que eu sempre tive uma aproximação maior pelas tradições orais do que pelo texto. E isso é muito esquisito, porque eu acho que por conta disso eu tenho, sei lá, mais interesse em música do que, sei lá, em pintura, porque eu desenho mal, né? Então, e mesmo na escrita, eu acho que eu, né, acabo mais focado nas coisas técnicas, né, da pesquisa, do trabalho acadêmico e é muito menos associado à literatura. Por exemplo, eu não me imagino criativo o suficiente para escrever um conto, um romance, mas na hora de escrever um artigo, eu imagino toda uma narrativa de argumentação para tentar escrever as coisas. Então é muito engraçado como a gente acaba virando o foco para outras coisas, né? Interessante. Assim, quem você diria que é o seu autor favorito? Ou autora? Ah, sem pestanejar, Guimarães Rosa. Hum, Para mim legal. não, é muito legal nossa, acho que são os textos que mais me marcaram assim, em literatura. E é engraçado, porque quanto mais eu li o Guimarães, mais eu pensava em questões linguísticas e, até brinco às vezes. Eu lembro, acho que foi ano passado com a turma de língua portuguesa 3 que eu apresentei, que eu discuti umas coisas, acho que era a gente falando de morfologia e de propriedades das palavras, aí a gente leu um trechinho de Guimarães, e foi muito gostoso, assim, de discutir as questões de análise em sala de aula, porque eu acho que não tem como falar de gramática e de língua portuguesa e não falar dele. Eu acho que, né, se tem alguém que abrasileirou a literatura, né, de maneira icônica, assim, de abraçar, né, das questões culturais e do sertão, né, e da tradição, né, que estava ali na vivência dele até essas questões mesmo de erudição, mas uma erudição, né, a serviço da criatividade. Acho que é o Guimarães, assim, eu acho muito legal. Legal. E você chegou a ler o Guimarães na graduação ou antes mesmo você já tinha contato com o autor? Então, eu fui começar a ler na graduação, na disciplina de literatura brasileira mesmo, porque, aliás, o percurso de textos, da leitura dos textos na graduação, para mim foi muito engraçado, porque lá na minha graduação foi na USP e a gente não tinha muita aula de literatura logo no primeiro ano,
a gente não tinha... na verdade, a gente tinha o que a gente chama de ciclo básico, né? O primeiro ano do curso de letras, ele é dividido em 4 disciplinas, que são repetidas, elas são 1 e 2, no primeiro e no segundo semestre, e elas se dividem da seguinte forma: a gente tem elementos de linguística, introdução aos estudos de língua portuguesa, que vai falar de propriedades, né, do português, da história do português, enfim. É uma mistura, é muito parecido com o que a gente faz em tópicos gramaticais hoje, né? A outra disciplina era a introdução aos estudos clássicos, então a gente aprendia cultura e literatura latina. E o primeiro semestre falava dos aspectos poéticos e depois falava dos romances, das narrativas maiores no segundo semestre. E a outra disciplina que era a introdução aos estudos literários, que era dividida no primeiro semestre de poesia e no segundo de prosa. Só que cada professor tinha uma liberdade muito ampla de escolher os temas e o que ele ia abordar. Então, no primeiro semestre da graduação, em estudos literários com poesia, o meu professor dava aula e ele falava muito sobre o Manuel Bandeira, sobre Drummond, porque ele falava, eu vou falar do que eu gosto, eu não vou fazer um panorama para vocês, vocês vão ver isso ao longo do curso. Então, era muito legal. A gente aprendeu muito mais a fazer análise e entender a perspectiva da formação literária ali do que elementos assim, mais teóricos ou mais de compreensão geral da literatura em si. Então, era muito gostoso de assistir às aulas, de fazer análise. E ali aconteciam coisas muito, muito inusitadas, né, da discussão literária. Eu lembro muito de uma aluna, uma colega nossa, que por acaso, depois que esses dias alguém comentou que ela virou astróloga, super famosa no Instagram e não sei o que, tem não sei quantos mil seguidores, mas ela gostava de ir para aula para polemizar. E aí uma vez ela virou, do nada, no meio da aula, o professor falando do Drummond e tal, né? E ela levantou a mão enquanto ele estava explicando a poesia, vocês vão saber qual, que ela levantou, mas professor, a pedra no meio do caminho pode ser interpretada como um pênis ereto? E a sala inteira ficou, de onde ela tirou isso, assim, do nada? E o professor só puxou o lencinho da camisa, assim, meio calmo, acho que pode. Ele não sabia onde enfiar a cara, todo encabulado. E aí a turma acabou fazendo um pouco de bullying com a pobre menina depois do resto do semestre. Ela não ficou muito mais empolgada a participar das aulas tão ativamente. Mas... e aí, bom, é verdade, né? Eu ia falar do Guimarães, né? De como isso apareceu nas aulas de literatura. Eu fui fazer uma disciplina de literatura brasileira já no segundo ano, em que era sobre Guimarães, e era o professor o José Miguel Wisnik, que é sensacional. Acho que, assim, para mim ele foi o melhor professor de literatura que eu tive na graduação. Eram as aulas que eu mais gostava. E eu acho que ainda tem o fato de que ele é músico, né? Compositor, instrumentista, cantor. Então, eu adorava as aulas porque ele fazia umas ligações maravilhosas com a música. E acho que ali foi... Acho que até por isso que eu acabei gostando mais de Guimarães, por conta da simpatia que eu tive por ele. Ai, Júlio, eu morri de inveja agora. Ele é meu Deus, assim... Ai, nossa, ele é sensacional, né? Sim, tipo, é onde eu queria chegar. Ele é fantástico, fantástico. E você falando da sua relação com a música, agora deu para entender também de onde veio, de onde nasceu, né? Porque ele tem uns trabalhos sobre Caetano Veloso também fantástico, Nossa, maravilhoso. E tem até os alunos do terceiro ano, eu mandei uns vídeos que ele tem explicando os contos do Guimarães Rosa. Nossa, E é fantástico, fantástico, assim, uma aula maravilhosa, né? Não, eu ficava de boca aberta. E foi muito engraçado, porque as aulas dele eram, assim,
a gente sentava e quase ninguém interrompia. A gente assistia meio que uma palestra, porque era tão gostoso ouvir ele falar e como ele ia encadeando as discussões, que não, a gente ficava mais... era quase como se a gente visse uma palestra por dia, assim, nas aulas. E era encantador mesmo de assistir a aula dele. E acho que daí juntava, né, a questão meio teatral. E o legal é que eu ainda tive sorte de, por conta de estar fazendo linguística, ter aula de semiótica com o Luiz Tati, que é parceiro dele musicalmente, e que daí o Tati usava a teoria semiótica da canção dele, então ele ensinou a gente a fazer análise de letras de música, entender teoria semiótica com música e não com literatura ou com outras fontes de texto. E era simplesmente sensacional, porque daí depois eu descobri que eles tocavam juntos e fizeram shows, o disco, né? Fui assistir ao vivo o show em São Paulo, e era muito legal de ver como os dois sempre foram entrosados e dava para perceber os diálogos nas aulas de cada um deles depois. Então foi muito, muito gostoso. Eu acho que todo mundo tem inveja de ter aula com o Wisnik e com o Tati, viu? Eu acho que eles eram sensacionais. Aliás, é engraçado, né? Eu só tive professores muito bons de literatura, né? E ainda assim fui parar na linguística. Tive aula com o Alcides Vilaça também, que falava, né, de Drummond, de Clarice, era maravilhoso assistir. Então, eu sempre gostei das aulas de literatura, mesmo tendo feito poucas. E nesse momento, o que você está lendo? Se você está lendo alguma coisa. Ai. Então, eu ensaiei para começar, na verdade, eu tenho alguns livros que estão na fila, mas o que eu estou lendo agora é esse aqui que chegou ontem, inclusive eu comecei a ler, que chama Os Neurônios da Leitura. Não sei se dá para ver, deixa eu achar aqui na câmera. Que é do Stanislas Dehaene. Ele é um neurocientista. Ele é... agora eu nem lembro mais de onde ele é. Vou colar aqui, tá, gente? Se tem a biografia dele. Mas eu vou contar. Depois eu prometo que eu faço uma resenha decente dele. Mas o legal desse texto é que ele vai mostrar que existem propriedades biológicas, né, no cérebros humanos que os psicólogos e neuropsicólogos descobriram, que a gente tem uma estrutura da aprendizagem e que ela tem a ver com o que ele chama de 4 fatores. Agora eu vou até abrir uma resenha que eu fiz aqui, no trechinho do livro dele. Se vocês não ligarem de eu ler. Será que eu não vou achar agora só porque eu falei? Porque é muito... Vocês vão ver por que a gente pega esse tipo de texto para ler. E vocês vão ver que não tem nada a ver com literatura mesmo, né? Ai. Ô, Júlio. Oi. Eu já vou adiantar uma pergunta. Será que eu posso, Kleber, fazer já uma pergunta? Pode, por favor. Então tá bom. Eu queria saber, Júlio, sobre quando que você começou a escrever coisas de cunho literário, assim, tipo poemas e tal, se isso já aconteceu desde quando você era adolescente. Como que começou isso? Como começou? Tá. E é engraçado isso, né? Porque eu acho que todo adolescente, quando fica um pouquinho mais mais apaixonado, tem crush na escola, acaba indo parar para poesia, né? Porque é a maneira de demonstrar né, o que está sentindo, de tentar entender como funciona o sentimento para as pessoas e quando elas conseguem se expressar por palavras, né? Nossa, Júlia, eu queria que fosse assim mesmo, com todos, mas não é não. Não é, né? Às vezes não, né? Às vezes acaba virando outro tipo de expressão, né? Mas foi engraçado, porque
a minha aproximação por poesia tem a ver tanto com as aulas, né, de português, porque os professores sempre usavam poesias, né? Então, a gente pega, sei lá, desde as influências dos programas infantis da TV Cultura, que tinha lá o Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum, que daí tinha as leituras de poesia, que eu lembro sempre. A Poesia da Porta, acho que foi a mais marcante da minha infância, né? Que era que a gente tinha sempre os exemplos, né? Eu abro bem prazenteira para passar a cozinheira, eu abro de supetão para passar o capitão, né? E aí, eu acho que sempre era legal de prestar atenção nessas coisas. Eu acho que o interesse pela linguagem vai surgindo para todo mundo, né, que tem contato com esses textos, mas, no fim das contas, o interesse por poesia e por poesias românticas acabou surgindo porque eu li a revista de videogame. E vocês vão falar assim, mas como assim revista de videogame, né? Imagine um contexto da década de 90, eu gostava de videogame desde moleque, né? Tinha um Atari quando eu era pirralho, e depois, né, fui sempre gostando, até hoje. E como a gente não tinha internet e não tinha acesso aos jogos, né? Ou eu ficava no fliperama depois da aula com os meus amigos, ou jogava videogame na casa deles, ou ia para a banca de jornal, onde tinha as revistas sobre game, que falavam dos lançamentos e tinha as matérias dos jogos com as imagens, como o jogo era. Então a gente descrevia, né, os redatores, né, os jornalistas que trabalhavam nessas revistas, eles tinham uma narrativa muito legal. E acho que boa parte da minha leitura de adolescência era mais revista de videogame, quadrinhos, do que livro mesmo, no fim. Porque era algo que me deixava interessado. E eu lembro que numa dessas revistas, que chamava, acho que Super Game Power, se eu não me engano, eles tinham personagens, né, que eram os redatores, mas que eram personagens fictícios, porque eles nunca mostravam as fotos, e tinham os desenhos. E aí neles tinha uma moça, acho que era a Marjorie, uma coisa assim, e eles faziam um desenho, era super bonita, e aí os leitores da revista mandavam cartas, tinha uma seção de cartas que eles postavam os comentários e tal, e alguém mandou uma poesia do Castro Alves para ela, um trechinho da poesia do Castro Alves. Eu achei super legal, eu fui na biblioteca pesquisar, e aí, de repente, eu comecei a ler essas poesias por conta desse cara que ficou apaixonado pela moça, que depois eu fui descobrir que não existia. Eles inventaram a personagem, mas na redação só tinha homem, e essa personagem fictícia na revista nunca existiu. E aí eu fui parar na curiosidade. Nossa, que legal! Adorei a história. Maluco, né? Aliás, eu lembro até hoje da poesia. Eu até deixei aberto aqui, caso vocês queiram, eu posso ler para vocês, que ela chama Boa Noite. Lê. Pode ler, por favor. Pode ser? Tá bom. Então tá, é assim, ó. Boa noite, Maria. Eu vou-me embora. A lua nas janelas bate em cheio. Boa noite, Maria. É tarde. Não me apertes assim contra teu seio. Boa noite. E tu dizes boa noite. Mas não digas assim por entre beijos. Mas não me digas descobrindo o peito. Mar de amor onde vagam meus desejos. Julieta do céu, ouve a calhandra. Já rumorejo o canto da matina. Tu dizes que eu menti? Pois foi mentira. Quem cantou foi teu hálito divina. Se a estrela d'alva os derradeiros raios derrama nos jardins do Capuleto, eu direi, me esquecendo da alvorada, é noite ainda em teu cabelo preto. É noite ainda. Brilha na cambraia, desmanchado o roupão, a espádua nua, o globo de teu peito entre os arminhos, como entre as névoas se balouça a lua. É noite, pois. Durmamos, Julieta. Reacende a alcova ao trescalar das flores. Fechemos sobre nós estas cortinas. São as asas do arcanjo dos amores. A frouxa luz da balastrina lâmpada lambe voluptuosa os teus contornos. Ó, deixa-me aquecer teus pés divinos ao doudo afago de meus lábios mornos. Mulher do meu amor, quando aos meus beijos treme tua alma como a lira ao vento, das teclas de teu seio que harmonias, que escalas de suspiro, bebo atento.
Ai, canta a cavatina do delírio, ri, suspira, soluça, anseia e chora. Marion, Marion, é noite ainda. Que importa os raios de uma nova aurora? Como um negro e sombrio firmamento, sobre mim desenrola teu cabelo e deixa-me dormir balbuciando. Boa noite, formosa Consuelo. Bom, então, e aí... Muito bom. O trechinho que o leitor lá da revista pegou é a frouxa luz da balastrinha lâmpada, lambe voluptuosa os teus contornos, deixa-me aquecer teus pés divinos ao doudo afago de meus lábios mornos. Então, foi essa estrofe que me levou a conhecer Castro Alves e ir atrás de poesia e gostar desse gênero. Que legal. E fazendo uma pergunta agora, mudando um pouco do assunto, que leitura você recomenda para as pessoas nesse tempo de pandemia? Nossa, nesse tempo de pandemia é engraçado, porque a gente acho que dá para pensar em vários casos. Eu acho que dá para pensar na obra do Drummond como um todo, pensando na questão da tuberculose e de conviver com a doença e de pensar, né, sobre a morte e da tristeza, de transformar isso em beleza, de certa forma, mas eu acho que isso é para quem não tá muito triste, e aí nesse caso eu acho que é difícil, porque tá todo mundo meio chateado, né? Mas eu acho que dá para pensar também num âmbito político, né? A gente está vendo um monte de coisa acontecendo, né? Hoje em dia. E eu lembro das leituras dos textos mais clássicos que minha mãe gostava de ler e que eu também lia na adolescência. Por exemplo, o Admirável Mundo Novo, do Huxley, né? Que acho que faz a gente refletir o quanto que o desenvolvimento tecnológico, ou quanto acho que as relações pessoais acabam esfriando, né? E acho que a gente está vendo muito isso hoje em dia, né? É muito difícil ter esse espaço de conversa que a gente está aqui, né? E com uma discussão legal sobre coisas que fazem a gente se lembrar da nossa humanidade, porque bom, pelo menos eu lembro que naquele futuro, né, distópico, né, que ele propõe, a gente tem tudo muito setorizado, tudo é muito rígido, no sentido de que se não for programado, a gente tem que descartar, né? E aí, desde da questão do DNA, né, das crianças, né? Ele nem falava de DNA, obviamente, né? Mas a questão da reprodução em laboratório e das escolhas de carreira e como a pessoa, até onde a pessoa podia ascender, e meio que acho que a gente acabou internalizando certas ideologias que estavam por trás ali, que eu acho que elas não eram uma coisa da mente criativa dele, mas eram um reflexo de como a hierarquia social estava se cristalizando e se internalizando como se ela fosse obrigatória, né? E aí eu acho que é legal olhar para o texto dele e pensar como um convite à subversão, para a gente não se robotizar, né? Por mais que a gente tenha um contato muito forte que a tecnologia seja cada vez mais importante, a gente lembrar da humanização do que a gente tem. Então, acho que o Admirável Mundo Novo seria um livro muito legal para a gente ler e refletir durante esse período. Legal. O Admirável Mundo Novo é fascinante, e uma das coisas que eu acho ele, inclusive, mais profético do que 1984. Sim, porque uma coisa que me chama muita atenção no Admirável Mundo Novo é o fato de que as pessoas param de buscar a verdade, mas não exatamente porque o governo está impedindo, mas sim porque elas ficam tão entretidas e elas estão se divertindo tanto, elas estão naquele que aquilo deixa de ser relevante, né, para a sociedade.
e isso me chamou muito a atenção, assim, questão de rede social e tudo mais. E eu acho que tem uma coisa Opa! muito interessante que e que eu acho que tem a ver também um pouco com o que o Huxley mostra lá, porque eu acho que a gente está vendo uma transição já nas últimas décadas, e acho que isso dá para ver até na nossa reflexão de formação acadêmica mesmo, né? De eu ficar aqui com medo de falar de literatura porque eu não me sinto preparado, porque eu sou linguista, sei lá, mas porque a gente saiu de uma tradição, né? Sei lá, desde do renascentismo, pós-idade média, de tudo que a gente viu, que era da valorização do conhecimento para a valorização da informação, né? A gente está cada vez mais técnico e cada vez mais buscando informação e cada vez buscando menos conhecimento, né? Refletir e discutir sobre coisas com profundidade acaba caindo em segundo plano porque a gente tem um bombardeio de informação todo dia. Então, hoje mesmo, se vocês pararem para pensar em número de notícias diferentes, de assuntos diferentes que vocês ouviram, é gigantesco. Mas a gente não para refletir na repercussão que isso traz para nós enquanto sociedade, para as pessoas ao nosso redor, para os aspectos psicológicos, e mesmo acho que na questão da nossa formação mesmo, né? A gente fala assim, eu gosto, sei lá, de literatura, mas eu gosto de literatura portuguesa, então eu só vou ler literatura portuguesa a partir de agora, e a gente acaba deixando essas coisas de lado. E eu sinto que essa coisa da formação, para mim, acabou abrindo de uma outra forma. Por exemplo, eu acho que eu não fugi da literatura por fugir da literatura, mas eu fui buscar outros contextos de literatura justamente por conta, acho que por uma coisa forçosa, né? Os quadrinhos, ou mesmo, né, o cinema, que trazem estruturas narrativas interessantes que vão fazer a gente né, ter análises profundas, né? Acho que de igual maneira, desde que a gente esteja disposto a ler o que está tentando ser dito, eu acho que aparecem. E é a coisa do interesse pela música. Então, quando a gente vai diversificando também nesses contextos, a gente consegue perceber as grandes macroestruturas. E aí eu lembrei da questão do Huxley justamente por isso que o Kleber falou, né, de parar de buscar as informações, é porque a gente passa a ter um grau de confiança na informação maior do que na dúvida, né, que é inclusive o que está gerando esse movimento anti-ciência que a gente tem hoje. As pessoas, elas têm medo de questionar, elas têm medo de estar erradas, de não ter razão e de ouvir mentiras. A gente acaba se forçando a querer acreditar que tudo que a gente ouve é verdade, né? E aí a gente tem fenômenos psicológicos, né? Que é o viés de confirmação. Então a gente é muito mais propenso a aceitar e concordar com o que a gente já acredita previamente. Então a gente não vai se questionar. Eu acho que realmente o texto do Huxley mostra algo meio parecido com isso já. E você tem toda a razão de que ele é profético. Tá? Concordo. Eu vou te fazer uma última pergunta e eu vou abrir para o restante do público poder conversar conosco. Beleza. Que é pedir para você resumir em uma palavra o que é literatura. Uma palavra é difícil, né? Esse é o desafio. Eu vou poder justificar depois ou só a palavra? Pode justificar depois. Literatura é nó. Nossa, Nó. por quê? Hã? Porque ela Nó? é nó. Porque ela permite que a gente consiga ligar pontos que são aparentemente inconectáveis, mas ao mesmo tempo a ligação que ela constrói pode ser firme a ponto de gerar caminhos novos que a gente nunca imaginava. Caralho! Essa resposta é muito boa. Filosófica até hoje. Nossa.
Nem os professores de Eu vou- literatura definiram assim de uma maneira tão metafórica, porque nó é uma metáfora pura, né? Sim, ai, Sim. eu não sei, gente, acho que é justamente por olhar a literatura muito mais como uma coisa de prazer e reflexão. Eu acho que todo mundo acaba fazendo isso, mas a partir do momento que a gente tem um olhar técnico, a gente ganha ferramentas que vão fazer a gente destrinchar mais. E eu acho que daí meu olhar ingênuo para a literatura talvez, né, deixe ver esse tipo de coisa metafórica. Eu acho que não dá para fugir dessa ideia de que a gente tem conexões. E aí eu acho que tem tudo a ver com as coisas dos quadrinhos que o Kleber estava falando, que eu lembro que eu fiz intercâmbio, né, no colegial e eu fiquei um ano nos Estados Unidos. E aí eu tive aula de inglês, obviamente, né, mas era aula de literatura, né, não era só aula de gramática. E eu ficava, nossa, agora eu vou aprender literatura inglesa e vai ser bacana, né? Vamos ver o que o pessoal aqui nos Estados Unidos lê. E a professora, eu não sei se era uma questão de que a literatura em si era uma disciplina separada e aquela aula de inglês ela tentava trazer outras coisas. Ela falava muito mais de cultura pop, então ela passou filme, ela passou outras coisas que não eram textos. E eu fiquei pensando, será que o pessoal aqui é tão ignorante com literatura ou será que a gente tem manifestações literárias de outra natureza? Então eu fiquei muito intrigado com isso. E eu lembro que ela passou para a gente um texto acho que é do Joseph Campbell, que fala da ideia do mito, né, e da jornada do herói, né, né, do monomito, e que daí a gente vê em histórias como Star Wars, e quase todas as aventuras têm aquela estrutura, né, que você tem o protagonista e você tem a chamada para ação, né, do mentor ou né, daquele que vai desafiar o protagonista. Aí você tem a relutância em aceitar, mas o aceite, e aí tem a evolução, tem o período de sofrimento, a conquista. Então, e aí ela mostrava os filmes e ela começou a falar dos livros e de outros textos em que esse mito aparecia. E aí eu acabei relacionando também com videogames, e daí eu vi que as narrativas dos videogames acabaram evoluindo, né, nos últimos anos também com o avanço da tecnologia, que você poder colocar diálogo e ter cenas mais realistas, que os videogames também acabaram virando uma manifestação literária hoje em dia. Não sei se vocês concordam com isso, mas tem jogos que contam uma história tão criativa, tão interessante, que são acho que tão interessantes quanto alguns livros que a gente conhece, né? Eu concordo, Júlio, porque se eu não estou enganada, posso estar redondamente enganada aqui, mas se eu não estou enganada, alguns videogames viraram livros depois, Uhum. né? Que eles se inspiram no videogame e aí o pessoal acaba criando. Inclusive seriados, né? Se eu não, Filme. agora, aquele da Netflix, o The Witcher, acho que era um videogame, não era, não? O Kleber pode falar com mais propriedade de qualquer um de nós. Tatuado e tudo. Pois é. E agora, só que agora virou mainstream. Antes era tipo cult, assim, de uma série de romances poloneses, sabe? Agora é da série Netflix. Mas sim, essa questão do videogame é muito. Eu tinha um professor de análise do discurso que sempre dizia que a gente pode perceber o nível de maturidade de certas linguagens no momento em que a linguagem começa a falar de si mesma, né? Como, por exemplo, metaficção na literatura ou no cinema. E os videogames também começaram a fazer isso, eles começaram a brincar muito com a sua linguagem, né? Tem um jogo que eu recomendo muito às pessoas, e é super leve, todo mundo pode jogar, que é Undertale, que foi feito por uma única pessoa, um único criador, assim, é super simples, e é um jogo que você pode terminar ele todo. Você tem conflitos, mas você tem como terminar ele todo sem ter sem matar ninguém, assim. Você tem como terminar ele todo conversando, sabe, e dialogando. E é interessantíssimo, sabe? É genial. E que nem você comentou, é uma forma de uma manifestação de literatura. Então, sim, eu tô esperando sair mais artigos a respeito disso, inclusive, mais pessoas pesquisando isso. Aliás, você falou desse jogo, eu lembrei de um outro jogo que tinha, acho que pro PlayStation, que chama Journey.
que é, Ah, sim. que é um jogo você é meio que um peregrino no deserto e o jogo não tem uma linha de diálogo, ele é só por música e Uhum. imagens, você vai percorrendo o caminho, ele é mais ou menos livre, e daí se você joga online, outras pessoas aparecem, mas você meio que você interage de maneira bem limitada, e é muito legal, porque ele vai mostrando que se você coopera com a pessoa, você consegue superar alguns desafios com mais facilidade, você consegue uns atalhos, e é legal que você vai jogando e você vai refletindo sobre a história do protagonista, assim, e é algo de construir mesmo na imaginação, né, de uma maneira diferente. Então, tem umas narrativas de jogos que são muito legais mesmo. Ah, legal. Mas agora eu vou então abrir para o restante do público aí. Quem quiser falar, quem quiser perguntar, sinta-se à vontade, pessoal. O Ó, Cristiano, mas aliás, então foi quer muito legal. perguntar? Tem uma. Mano. Oi, oi, oi. E aí, Cris? Boa noite, Boa professor. noite. Que bom te ver de novo. Pois é, saudade Então, de vocês. você como linguista que é, né, gerativista, sabe que a linguagem é uma capacidade inata do ser humano e que a gente já nasce com isso, né? Pois bem, eu estava lendo aqui eu li, né, faz tempo já não estava lendo, faz tempo já que eu li o ensaio do Rousseau, ensaio sobre a origem das línguas, né? Uhum. Que ele fala que nós poderíamos desenvolver a linguagem de qualquer forma, de qualquer modo, além da falada. Nós falamos para expressar sentimentos, emoções, ele diz. Então, para você, linguista, a criança nasce, se desenvolve, começa a falar simplesmente para se comunicar ou para falar das suas emoções? E então, como a gente se desenvolve a nossa linguagem para falar das emoções, Uhum. eu gerei um pensamento na literatura com uma com uma com um limite de sentimentos é possível criar ilimitações de sensações, né? Sensações. Então, para você, a gente fala para simplesmente se comunicar ou para expressar sentimentos? E na leitura, quando você lê, você que sensações, que sentimentos você evoca em você quando você está lendo um livro? Nossa, que pergunta legal, cara. Adorei. Ó, bom, tá, pensando na ideia do Rousseau e da origem das línguas, é engraçado porque o que os linguistas têm discutido mais recentemente é que muito provavelmente a linguagem humana, né, como a gente imagina que ela surgiu lá por volta de 150 mil anos atrás, né, ela provavelmente não tenha surgido por voz, mas por sinais. E daí é legal a gente imaginar que ainda que talvez a necessidade da linguagem seja comunicação, a gente pode se comunicar sem linguagem humana, não é? Porque as outras espécies animais comunicam, a gente se comunica com os animais, né? Mas, e aí você perguntou se eu considero a linguagem como comunicação ou como expressão de sentimentos, mas baseado naquilo que eu tenho lido recentemente, até no grupo de estudos, ontem a gente estava falando isso sobre a faculdade da linguagem e tudo mais, era que linguagem é expressão das ideias. Eu acho que dá para a gente considerar que ela é uma ferramenta de conversão da internalização do mundo, dos nossos pensamentos, e é uma maneira de a gente transmitir, mas moldar essas ideias de uma maneira compatível com as pessoas com quem a gente convive. Então, eu acho que dá para dizer que os sentimentos são uma decorrência natural dos nossos pensamentos, e é porque a gente é somos seres pensantes, e porque a gente né, de certa maneira, né, diferente das outras espécies animais, né, justamente por conta de conseguir manifestar isso, né, verbalmente ou por outras formas de conduta, a gente tem o sentimento associado a essa ideia de pensamento. E aí você falou do que eu sinto quando eu estou lendo um texto, né? Ou de que sentimentos eu acho que aparecem.
eu acho que o primeiro sentido, e acho que foi uma das respostas que eu pensei em dizer quando vocês me perguntaram o que é literatura, eu acho que é construção. Porque eu acho que, e aí é óbvio que a visão de linguista acaba meio que fazendo eu tomar partido para isso, mas parece que a linguagem, de certa forma, e a literatura, né, como uma manifestação da linguagem, elas vão ter que ter uma estrutura. E eu acho que essa ideia de estrutura é algo que mostra como a gente vai montando as coisas. E eu acho que a literatura tem esse atrativo e é fascinante para a gente justamente porque a gente consegue construir várias possibilidades que vão além daquilo que é trivial, daquilo que é só a comunicação. Então, eu acho que isso é legal. Não que a gente não possa se comunicar de maneira poética, né? Acho que tem gente que dá bom dia mais bonito do que outras, né? Mas eu acho que... Não sei se eu te respondi direitinho. Respondeu, profe. Valeu. Nada. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Quem mais, gente? Pergunta, gente. Aproveita. Vamos lá. Eu vou fazer um comentário, então, enquanto... Ah, desculpa. Acho que alguém ia falar. Posso? Bom, primeiro, boa noite para todo mundo. E eu gostaria de saber de você, professor Júlio, como você conseguiu se decidir que você queria seguir na carreira como linguista e não como, sei lá, qualquer outra possibilidade de carreira? Porque eu, desde que comecei o curso, eu me apaixonei por essa parte e é algo que eu realmente quero seguir como. Ah, legal, Lívia. Então, é engraçado, porque eu acho que eu não imaginava que eu ia ser linguista, até porque eu não sabia o que era linguística até entrar na universidade, mesmo na época do vestibular. Eu lembro que na Unicamp tinha habilitação em português e linguística. Eu falei, eu não sei nem o que é linguística, eu não vou fazer isso não. E eu acabei nem prestando letras na Unicamp. Mas desde pequeno, acho que eu sempre tive um contato muito, muito grande com o inglês, né? Eu lembro que tinha um amiguinho meu na escola, estudei escola pública a vida praticamente toda, e acho que na terceira série ele comentou, hoje eu não posso sair para brincar porque eu tenho aula de inglês. Eu, como assim aula de inglês? A gente tem aula de manhã, que você vai fazer à tarde, né? Não tem escola. Ele, não, eu faço aula na escola e tal. E aí eu fiquei super curioso, enchi o saco da minha mãe que eu queria, porque queria fazer aula de inglês, e eu fui parar na escola de inglês com 9 anos, porque meu amigo falou que era legal. E desde então eu sempre fiquei encantado pelo inglês, e aí eu jogava jogos de videogame em inglês e ficava tentando traduzir, né? Sempre curioso. E fui prestar letra justamente porque eu achava que eu ia ser tradutor e intérprete. E aí eu comecei o curso de letras, né, com essa intenção, e falei, então vou fazer habilitação em inglês e tudo mais. E aí, como eu estava contando para vocês, né, mais cedo, lá no ciclo, o curso de letras na USP tem esse ciclo básico, justamente porque ninguém escolhe habilitação no vestibular, escolhe depois, no final do primeiro ano. Então, o que a gente tinha era, com base na média, né, das notas que cada um aluno tinha, a gente podia fazer uma lista, a gente marcava na lista de opções das habilitações qual que a gente queria. Todo mundo poderia fazer habilitação de português e uma segunda habilitação. E essa segunda habilitação podia ser qualquer uma das 14 ou 15 lá, que vão de inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, russo, hebraico, hoje em dia tem coreano, mas teve sânscrito um tempo, tem armênio, e linguística, que é uma delas. E aí eu coloquei como primeira opção inglês e a segunda opção como linguística. E a minha nota, por menos de 1/10, não deu para entrar em inglês. O último que entrou em inglês tinha, sei lá, 7,33 de média, eu tinha 7,258, uma coisa assim. Então foi por menos de
de um décimo eu fiquei fora e eu fiquei frustrado. Eu cheguei a trancar o curso porque eu ia tentar transferir para a UEL. E aí eu tranquei o primeiro semestre do segundo ano, fiz prova de transferência, tinha uma vaga, eu fiquei em segundo lugar. Aí eu falei, tá bom, desisto, acho que é o universo querendo me dizer alguma coisa, eu tenho que continuar aqui. E aí foi justamente por trancar, por ter ficado frustrado com o inglês, que eu fui parar nas disciplinas de linguística, porque eu tinha janela de certas disciplinas que tinham pré-requisito, e eu comecei a assistir aula de umas coisas de linguística, eu fui assistir aula de psicolinguística que falava de aquisição de linguagem. E a professora ia falando como que as crianças, né, desenvolvem linguagem, aquilo foi me encantando, achei super legal. No ano seguinte, eu tive aula de sintaxe na linguística, e aí na primeira aula eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. E o resto da história seguiu daí. Eu comecei a fazer pesquisa, fui fazer iniciação científica, e quando eu menos imaginei, eu acabei virando linguista, mas por um caminho completamente diferente. Estudando comparação entre inglês e o português desde sempre, mas acabei não virando nenhum tradutor, nenhum intérprete que eu imaginava. Nossa, muito legal essa trajetória toda enviesada, né? Não só da sua formação, mas também das suas leituras, como você disse, dos quadrinhos, videogame e tudo mais. E daí eu queria só comentar disso que você falou, né? De que videogame é uma narrativa literária. E eu acho que manifestação literária é muito mais do que o próprio texto literário, né? A música, como você falou, que é uma das suas preferências, e a gente vê isso não sei se foi o último ou penúltimo Nobel de Literatura, né? Que foi o Bob Dylan que ganhou o prêmio de literatura. E o prêmio Camões foi o Chico Buarque, que além de escritor também é músico. E a gente tende, né, a não ver essas formações literárias mais amplas. Então, é possível fazer um estudo da literatura relacionada à música, à poesia, à narrativa do videogame, aos quadrinhos, enfim, é uma série de manifestações, né, que também são literatura, porque tudo tem um discurso simbólico, metafórico, então é a mesma linguagem, né, tem semelhanças nas formas de manifestação da língua aí, nesse caso. E pensando nessa sua relação com a música, Júlio, quem são, assim, que estilo de música que você gosta? Quem são os seus músicos preferidos? Eu fiquei curiosa para saber, porque você falou um pouquinho aí de Guimarães, Castro Alves, enfim, daí eu fiquei pensando enquanto a música, o que você gosta de ouvir? Nossa, Cris, é engraçado, né? Porque, aliás, eu estava até conversando com o Dário recentemente, que a gente conversou por telefone faz um tempinho atrás, já faz alguns meses, né? Porque a pandemia fazia a gente perder noção de tempo, né? Mas foi lá, sei lá, para maio, por aí, que a gente estava conversando com o trabalho dele sobre rap e poesia e tudo mais, e aí eu até falei com ele questionou que a gente está mostrando que, de certa forma, e aí a gente tinha comentado que tem duas visões, que a poesia pode ter surgido por conta da música, por conta do acréscimo das letras às melodias, né, porque a música instrumental, né, surgiu, obviamente, depois da música cantada, mas que se a gente pensar na métrica, nas poesias gregas e tudo que a gente tem, né, a partir do começo dos registros escritos, é muito provável que a música tenha surgido da poesia, né? E a necessidade de harmonizar e de trazer instrumentos e de construir vem a partir da voz. E o que eu acho mais legal é olhar para a música do ponto de vista instrumental. Então, às vezes, tem muita música que eu ouço, que eu adoro, que é instrumental. Então, eu gosto de guitarra, como vocês já devem ter reparado. Então, tem muitos instrumentistas e aí músicas que tem guitarra, o violão, o piano, acabam me chamando mais atenção, mas eu acho que dos músicos que eu gosto e que tem a ver com
com a literatura, acho por assim dizer, são as músicas sertanejas antigas. Então, sei lá, desde Tião Carreiro Pardinho, Parada Dura, Milionário José Rico, Chitãozinho Chororó, essas músicas sertanejas que exaltam o sertão e a vida, né, no campo, elas fizeram parte da minha formação enquanto criança, adolescente, né, de ouvir em casa desde sempre. E eu acho que elas são as coisas que eu mais gostava em termos de música. Mas hoje em dia, de música brasileira, acho que tem muita coisa que eu gosto. O Chico Buarque eu acho sensacional mesmo. E aí a gente pega mesmo o samba em si, né? Desde, sei lá, o Jorge Benjor no samba rock, ou outras músicas de samba. O Cartola, que tem músicas belíssimas. Então, tem muita coisa, mas... Ou mesmo até Los Hermanos, que muita gente critica, mas que a hora que a gente vai analisar as letras, tem uma manifestação poética muito legal, mesmo que o instrumental, às vezes, acabe sendo dissoante, e muita gente acha esquisito, mas eu gosto dessa ideia do desconforto musical que eles acabam causando. Mas, ultimamente, eu tenho escutado umas coisas novas, como... Castelo Branco. Tem umas coisas que a Jordana me indicou também, né? É o Danny Black, que é um guitarrista exímio, e daí eu adoro ouvir. E daí das músicas internacionais tem rock. Basicamente eu gosto de escutar rock internacional. Não tem música... E o que a gente ouve de modo geral, assim, em casa, né? Mas eu acho que... Mas o que eu mais escuto mesmo, no fim das contas, por conta de ser instrumental, é John Mayer, que eu acho que é um dos meus guitarristas favoritos, e aí eu escuto isso. A Jordana tá passando mal já. O Gabriel falou do Cartola, realmente, Cartola é sensacional. Pode sim. Oi. Então, faltou falar do Pink Floyd, né, professor? Acho que... Então, a minha pergunta é... Então, já foi falado aqui, você falou que Grande Sertão Veredas é a sua obra favorita, né, na literatura. Já foi falado aqui no grupo que o Guimarães Rosa vislumbrou o Prêmio Nobel de Literatura. Porém, devido à complexidade do texto, né, foi muito difícil achar uma tradução para essa obra. Então, a minha pergunta é para você, professor Júlio. Que língua é essa, a nossa língua, o português brasileiro? E que valores de Brasil ela carrega em si? Nossa. Uau, essa é uma pergunta difícil de responder, né? Eu acho que a nossa língua brasileira, eu acho que ela é engraçado, porque ela é uma língua de contrastes e de contradições muito fortes, eu acho. Porque ao mesmo tempo em que ela abraça, né, tudo que está ao redor, né, porque hoje em dia ela não é mais o português europeu, por influência das línguas indígenas, das línguas africanas, das línguas dos imigrantes que vieram para cá e fizeram influência. E a gente tem uma riqueza de manifestações e de expressões que eu acho que quando a gente fala que o Jorge Benjor fala que a gente mora num país tropical, acho que a gente fala uma língua tropical, né? Eu acho que eu acho que o português ele consegue ser alegre até na hora das coisas ruins. E, aliás, eu gosto muito do Guimarães, por exemplo, quando a gente pega lá nos contos dele, por exemplo, o Famigerado, né? Que é a história do jagunço que fica brigando, que encrenca com ele porque ele falou, você é o famigerado fulano, mas o que quer dizer famigerado? E ele tem que explicar e tem toda uma retórica por trás que é muito divertida. E daí, eu acho que a gente tem uma coisa muito legal no português, que a tradução qualquer tradução vai ser difícil de recuperar, e não porque a gente não consegue expressar as ideias que o português transmite, né? Porque se a gente lembrar lá do Jacobson, inclusive eu
eu uso isso como epígrafe da minha dissertação de mestrado, que é: as línguas diferem não naquilo que elas podem expressar, mas naquilo que elas devem expressar. Então, quer dizer, poder, a gente pode falar porque a gente quiser em qualquer língua e expressar qualquer ideia, mas a gente sabe que a construção cultural desses conceitos depende da história do povo e dos valores que estão agregados a cada manifestação linguística. E eu acho que uma das dificuldades, aliás, o Grande Sertão Veredas demorou trocentos anos para aparecer em uma versão, né, em inglês, acho que o alemão, não lembro agora qual foi que demorou mais para ser traduzida, justamente porque ela não consegue capturar as nuances dessa criatividade que tem a ver com essa ideia de que parece que, ao mesmo tempo que a gente é uma língua sem identidade porque abraça de todo mundo, mas a gente é uma identidade híbrida porque a gente acabou fazendo dessa bagunça toda uma coisa só nossa, né? E daí acho que isso acaba ficando mais difícil de se resolver. Aliás, eu tenho uma para tradução, é que, geralmente, livro brasileiro que vende bem no exterior é muito mais mérito do tradutor do que do autor. Né? Por exemplo, a gente vê Paulo Coelho vendendo um absurdo nas outras línguas porque ele deve corrigir as besteiras que a gente vê e acha inaceitável em português. Tanto que aqui Paulo Coelho em Portugal não é popular. Né? E a gente vê gênios como Saramago, por exemplo, muito menos celebrados do que ele. Né? Então, acho que tem alguma coisa aí na tradução que faz com que a literatura sofra perdas enormes, que não dá para imaginar. Mais perguntas, pessoal? Ai, gente, que papo gostoso. Se bem que vocês estão é muito bom, né? Desculpa, Cleber. Tá vendo? Não, é muito bom mesmo essas reuniões. Nossa. E, Júlio, deixa eu te perguntar, tem algum livro de literatura que te traumatizou completamente? Ou por sua leitura individual, por alguma aula, de repente? Tem um que te marcou negativamente e falou, nossa, isso nunca mais quero ler na minha vida? Tem alguma lembrança assim ou não? Na hora da leitura não, mas depois sim. Hoje eu me arrependo de cada minuto que eu gastei lendo Monteiro Lobato. Sério? Eu também. De verdade. E aí, dizem que a gente tem que separar o autor da obra, mas eu não consigo. Toda vez que eu lembro de construção de personagens, de narrativa, e acho que até sei lá, até a coisa do preconceito linguístico, da coisa da Emília no País da Gramática, acho que foi Emília no País da Gramática que me traumatizou. Eu acho que foi isso, Cris. Acho que é um texto que eu não gosto muito. Não tem problema, a Kátia não está aqui no bate-papo. Ela não, Monteiro Lobato com unhas e dentes. Mas realmente ele é um escritor bastante polêmico, né, na nossa literatura, por essa questão do preconceito linguístico, não só da Emília, que você citou aí, mas da própria Anastácia, né? Enfim, tem uma certa divisão social muito rígida ali no texto também, né? Então, mas enfim, eu cresci assistindo o Sítio do Pica-Pau Amarelo, aquela primeira versão da TV, né? Aquela mais antiga. E eu li os livros, só que até hoje eu gosto muito mais pelo efeito da imaginação. Então, Reinações de Narizinho, eu gosto ali pelo poder imaginativo, né, da construção, até de um sabugo de milho, porque era o que eu brincava lá no sítio, com sabugo de milho. Então, eu tinha vários viscondes, enfim. Então, esse poder imaginativo, para mim, ele... Quando eu também não entendi essas questões mais de preconceito linguístico, ou questões mais ideológicas, né?
Então, na minha infância, ele foi um autor muito presente por causa disso, por essa questão mais imaginativa. Mas tem a outra parte que a gente só entende um pouco depois, né? Enfim. Não, e eu acho que também eu tô falando isso, mas é meio que uma análise injusta, porque eu acho que, inclusive, eu acho que é uma das coisas lá que o Calvino fala, né, do porquê, né, sobre os clássicos, e daí eu acho que, por exemplo, eu acho que se a gente isola certas características do texto do Monteiro Lobato, é óbvio que a gente pode imaginar que ele seja um dos escritores clássicos na literatura brasileira, mas, por outro lado, se a gente pega a obra como um todo e tudo que está incluído nela, é óbvio que não dá para fazer um recorte anacrônico e tentar analisar a visão social e de hierarquia e os preconceitos que estão carregados dentro do texto dele, que fazem parte dele enquanto autor, e transportar isso para a sociedade moderna e dizer, olha só como ele era assim. É óbvio que hoje, com os valores que a gente tem, como a sociedade se desenvolveu, a gente pode fazer esse tipo de leitura. Mas eu acho que o legal de pensar nessa ideia do texto clássico é que não só os temas são universais, mas que a gente consegue extrair, né, as visões e perspectivas e as lições, né, morais ou de reflexão sobre a humanidade que são de fato universais. Então, se a gente pega, por exemplo, um livro que eu adoro que me marcou muito, que eu li inclusive no primeiro ano da graduação, que é o Metamorfose do Kafka, né? Que inclusive que seria um texto super legal de se pensar. Acho que é outra sugestão de leitura para a pandemia, porque, né, ai, meu Deus do céu, eu esqueci o nome dele, não é o Hector, como que é? Franz Kafka. Não, o protagonista do Metamorfose. Ah, o Gregor Samsa. Gregor Samsa, isso. Então, o Gregor fica preso no quarto, né? Justamente porque ele se vê como um bicho na sociedade, e que daí a gente pode interpretar isso literalmente quanto metaforicamente, né? Mas eu acho que a questão da pandemia tem muito a ver com isso por conta do isolamento e da falta de contato humano que eu tenho, acho que todo mundo tem sentido, né? Nessas questões. Eu acho que quando a gente faz um paralelo nessa ideia universal, é um livro que se encaixa nas relações humanas, que a gente precisa do diálogo, a gente precisa da interação e da sensação de pertencimento à sociedade, né? A gente pode encarar o Gregor como alguém que parou de se perceber como um membro produtivo da sociedade por vários motivos, né? E que parece ser contra a vontade dele, né? Na leitura, mas que ali eu lembro inclusive da análise que o meu professor de literatura fez, né, do livro, que ele mostrava que a gente tem uma ideia do ciclo, né, da vida dele, e que é só no momento que ele está ali, né, convalescendo, prestes a morrer, que ele percebe a importância daquilo ou a contribuição que ele está trazendo para a família dele porque ele morreu, né? Porque todo mundo fica aliviado, porque acabou o problema, né? Então, ele mostra que a gente tem um peso social muito grande, que a gente acha que a gente tem que fazer tudo e ser perfeito em tudo e dar conta de tudo. Eu acho que a gente, enquanto professores, enquanto alunos, enquanto pessoas que participam da sociedade, no trabalho, nas relações familiares, muito do que a gente está vendo na pandemia é que a gente está meio que se gregorizando. A gente está achando que a gente está virando bicho para os outros, mas essa visão é uma visão só nossa, né? Enquanto no texto a gente tem um outro ponto de vista. Mas o que eu queria dizer tem a ver com a nossa ideia de narrativa de valor. A gente se dá muito menos valor do que a gente percebe, né? O tempo todo. Porque, bom, sei lá, pega a rede social, né? 90% é vida feliz e tranquila. E a gente não mostra quem a gente é de verdade, né? Fora dos nossos círculos de confiança. Então, e produtividade, né? Tudo tem que trabalhar, e tudo tem que ser perfeito, maravilhoso e bonito e inteligente, né? E aí eu acho que... Eu acho que
Kafka tem muito a ver com essa ideologia capitalista como algo que muda o ser, né? Muda o nosso comportamento enquanto seres humanos. Então, o Walter Benjamin também fala muito disso, né? De como a modernidade... Nossa, eu me lembro de uma passagem que a minha memória é muito péssima, assim, mas eu me lembro que ele fala de uma análise como a simples existência do bonde, das pessoas entrarem no bonde, se sentarem, como que aquilo molda o comportamento das pessoas, né? Então, a nossa vida, ela acabou sendo moldada por essas relações capitalistas e que vão interferindo nos sentimentos, nas emoções, em tudo, né? E eu acho que essa associação que você fez aí com Gregor Samsa e com a pandemia, eu não tinha pensado por essa perspectiva e achei genial, porque tem tudo a ver, né? Como que a gente está preso dentro de casa, eu pelo menos estou presa, enquanto, né, eu e pouca gente aqui, porque quando eu vou até o mercado, assim, eu fico horrorizada, porque a rua tá cheia, tá todo mundo passeando, enfim, ou no centro e tal, e parece que só nós somos, né, esses sujeitos presos dentro de casa. E como que a ideia do capitalismo, ela te obriga a produzir aquilo que a Jordana colocou ali também, né, a produzir, a ter genialidade, a ter... Mesmo aqui em casa, tá todo o tempo, né, tentando produzir alguma coisa, produzir, se você não tá fazendo nada, a sua consciência está te cobrando, né? Você não está fazendo nada. Então, eu acho que essa vida capitalista interferiu muito no nosso modo de ser. Mesmo quando a gente luta contra isso, é muito difícil, né? Porque a sua consciência fica a todo momento. Não, eu preciso parar, descansar. Ah, não, eu tenho que fazer aquilo, tenho que dar conta disso, tenho que corrigir isso, tenho que fazer isso. Em todo momento. Não, e a gente fica nessa coisa dos... a gente só tem valor para a sociedade enquanto a gente gera produto pro sistema capitalista, né? A gente só é útil se a gente produz. E daí a gente fica com culpa por não produzir, a gente fica... e daí a gente sente que está cansado e precisa descansar, fica deprimido, aí fica triste porque está descansando e não está trabalhando, né? Ou ansioso por fazer alguma coisa e gera esse ciclo, né? Isso é muito louco, né? Os alunos que podiam estar aqui com a gente ou não ter abandonado o curso estão assim porque eles se acharam incompetentes, porque eles acharam que eles não estavam dando conta do que estava acontecendo no curso, né? Sei lá, não... professor, o que eu mais vejo eles postando eu tô atrasado, eu não entreguei não sei o que lá. Gente, entregar a atividade, fazer o exercício é a última coisa que a gente tá preocupado. É muito mais legal quando vocês comentam alguma coisa, ou quando vocês falam assim, nossa, saquei tal coisa. Quando a gente consegue construir conhecimento, é o mais bonito, é o mais importante de tudo isso, porque é o que eu estava falando daquela coisa do contraste da informação para o conhecimento. A gente produz, empurra, e não guarda na memória, né? A gente está virando a Dory do Procurando Nemo, né? Do conteúdo intelectual. A gente é super competente naquilo que a gente vai fazer em algum momento, né? A gente consegue resolver, fazer a prova, faz o exercício, fala de um monte de coisa legal e não internaliza, não aplica praticamente na vida, não lembra. O que você falou que é genial esse negócio do Kafka foi porque você começou a comentar que eu não tinha parado para pensar nisso até agora há pouco. Porque a gente precisa desses espaços de reflexão. Aliás, é uma das coisas que eu achei muito legais quando vocês me chamaram, porque eu falei assim, que legal, dá para discutir coisas que vão além do tecnicista, do previsível, né? Porque ficar falando de teoria e de aplicações práticas é legal, mas falar de humanidade acho que é o nosso maior, sei lá, nossa maior dádiva, né? Enquanto pessoas das áreas de humanas, né? A gente pode aproveitar, né? E fazer essas pontes. Sim, é por isso que eu gosto muito do Otávio Paz também.
Eu acho que ele fala muito disso, né? Muito dessa questão de como a nossa relação com a ciência é, se tornou mais um culto à ciência e ao avanço irrefletido do que algo que tem como realmente objetivo final o benefício da humanidade, né? E toda a questão do capitalismo e tudo mais. Tanto é que um dos ensinamentos dele que eu mais gosto é quando ele fala que o maior gesto de rebeldia contra o capitalismo é você escrever um poema. Porque o poema não serve para nada pro capitalismo, assim. Então você sentar e se recusar a fazer o resto e fazer um poema é um gesto de rebeldia frente ao sistema. E Verdade. isso que vocês estavam falando também me fez pensar muito no que ele coloca, né, no Arco e a Lira, que ele menciona que a gente está sempre tentando avançar em termos tecnológicos, né, e científicos, só que a gente parou de pensar exatamente por que que a gente está avançando em alguns sentidos, né? Só pensar, o maior exemplo é o iPhone, né? A gente não tem por que ter um iPhone novo todo ano, né? Não tem realmente motivo, só que ainda assim vende, as pessoas compram, elas têm necessidade de adquirir esse produto. Nós temos, né? Eu, por exemplo, hoje passei o dia olhando peça para computador, porque eu estou querendo montar um computador. E não tem motivo para ter um computador melhor, sabe? Mas eu quero, né? E é isso que acaba nos prendendo ao sistema. E aí, como escapar disso? E é por isso que eu concordo muito com o que o Júlio falou, né? De ter espaços de reflexão. Eu acho que é essencial a gente poder sentar e conversar, ainda mais nesse momento que a gente não pode nem estar na sala de aula, em que a gente tinha, né, esse pequeno reduto. Enfim, só uma reflexão que eu tive aqui também. Ótimo, concordo 100%, Kleber. Eu acho que a gente tem que lutar contra essa valorização do que a gente não leva, né? Exatamente. Eu lembro que uma tia minha falava assim, né? Caixão não tem gaveta. Eu não quero ficar carregando coisa, não. E acho que quando a gente imagina a questão da ciência que você falou, né? Hoje em dia, a ciência só é valorizada se a gente vê a aplicação prática, né? A ciência ela é só importante, gera tecnologia, se ela gera visões concretas, né? Todo mundo está valorizando hoje o teste para Covid, a vacina que está vindo, que obviamente não dá para negar o valor, que é mais do que importante. Mas quem está valorizando os psicólogos e as pessoas que estão trabalhando para garantir saúde mental de crianças e adultos no regime escolar, né, da discussão sobre a importância das atividades, né, ou mesmo os professores, né, como vocês, né, propondo atividades aqui online. Eu vejo a Luana fazendo um perfil de Instagram com dicas diárias e atividades que estão relacionadas às aulas que ela faz, o canal do YouTube. Então, quem vai valorizar isso? Quem vai falar, olha só o que um professor está fazendo, está se desdobrando de uma área de humanidades que ninguém ainda estava nem pronto, nem preparado para fazer e se virou nos 30. Ninguém vai dizer que isso é importante ou que a gente deveria difundir esse tipo de coisa e não ficar tentando empurrar a criança para dentro da sala de aula, igual a gente tem visto, né? Muita gente falar sem pensar nas consequências disso, né? Então é uma pena, né, que a gente vê alguns valores meio que desvalorizados redundantemente. Sim, e vai até para nem só uma questão de se a ciência dá algum produto, mas se ela também está de acordo com uma certa, não vou usar o termo ideologia, porque mas se está de acordo com uma certa ideia maior, né? Porque é só olhar quantas pesquisas nós temos falando por exemplo, a destruição da Amazônia atualmente, né? De que a gente está chegando ao ponto em que se a gente não fizer alguma coisa, ela não vai conseguir se regenerar, assim, vai ser o ponto de não retorno. A gente tem muitos estudos, muita gente que dedicou a vida a pesquisar e falar disso, e que agora está sendo deixado de lado, está sendo, tipo, não que não fossem deixados de lado antes, né, isso já acontecia, mas agora, não, isso aí
eles ganham dinheiro escrevendo esses artigos. Eles querem que a Amazônia esteja sendo destruída para eles poderem fazer pesquisa disso, sabe? Então, essa questão do obscurantismo também, do repúdio da ciência, né, que você estava falando antes, Júlio. Enfim, é horrível ver isso e sentir que está indo contra uma parede de tijolos, assim, às vezes, quando você conversa com as pessoas, né? De não conseguir fazer perceber uma nova opinião. Basta ver o que está acontecendo com a vacina, né? Que há um movimento incentivando as pessoas a não tomarem vacinas, não só no Brasil, como vocês devem ter visto, mas nos Estados Unidos, na Europa, enfim, por alguns governos totalmente equivocados. Então, os cientistas extremamente preocupados, né, com essa... porque doenças que estavam extintas por conta das vacinas podem voltar a qualquer momento. E aí vem esse discurso ideológico de que nós não temos que tomar vacinas. Assim, é uma besteira tão grande, né? É um momento tão obscuro, para usar a palavra que o Kleber disse aí, que não dá para entender, né? Não dá para... Parece ficção. Eu não sei vocês, mas parece que eu estou vivendo uma ficção que não é nem, sei lá, científica, é pior, alguma coisa assim, não sei. Não dá nem para imaginar, né? Mas... E é engraçado, porque eu acho que é um reflexo dessa objetificação que a gente faz, né, das relações humanas, no fim das contas. Porque o Kleber falou, a gente quer o novo iPhone e tudo mais, e que daí a gente é valor muito mais pelo que a gente tem e não do que a gente é na essência, né, que a aparência acaba contando mais, né, e aí a gente vê o seguinte, eu acho que foi no dia 22, né, de agosto, se eu não me engano, que a gente chegou no dia do limite, eu não lembro agora qual que é o nome técnico disso, em que a humanidade consumiu todos os recursos que a Terra consegue renovar de maneira natural, que a natureza consegue produzir ao longo de um ano, né? Ou seja, a humanidade está gastando algo que nunca mais vai voltar desde o final de agosto agora, né? Porque a natureza não tem tempo para se recuperar, dado a quantidade de seres humanos que vivem e de como nossos padrões de consumo funcionam. E desde a década de 70 isso vem, né, sendo medido e cada ano está mais cedo. Acho que esse ano demorou um pouquinho mais por conta da pandemia, mas que o ano passado, se eu não me engano, foi o recorde, foi em 1º de agosto, ou seja, a gente está gastando quase o dobro daquilo que a gente tem em troca do quê? Né? Porque a gente sabe que tem muita gente que não tem acesso ao básico, né? A água potável. E eu estou falando no mundo, não estou nem pensando no Brasil, né? A gente pegar no mundo. Muita gente não tem água, muita gente não tem acesso a, sei lá, nem dá para pensar meio de transporte, né? Mas comida, energia elétrica, acesso à informação, né? A gente fala, tá todo mundo tem tudo na internet, tem gente que não tem nada. Obrigado, Ana, dia da sobrecarga. Eu não lembrava o nome, mas a gente, ainda que nossas condições não sejam ideais, a gente ainda está anos-luz de uma parcela significativa da população. Acho que 85% da população não tem um acesso decente à internet ou a informação por si só, porque vive num país em que a informação é restrita, ou porque não tem acesso por meios tecnológicos, enfim. Então, como que a gente vai resolver uma questão que parece ser ambiental, parece ser problema de todo mundo, mas no fundo tem a ver com a nossa construção de humanidade, né? De formação psicológica e social. E aí a gente volta de novo pro... a crise da água, eu imagino que o Brasil vendeu para a Coca-Cola, né? Na maior parte das nossas reservas aquíferas, né? Recentemente. Daqui a pouco a gente vai ter que pagar para guardar a água da chuva no balde. Então, não é. E aí,
Mas tem um lado bom no fim disso tudo, é que quanto mais pessoas fizerem esse tipo de reflexão, mais esclarecidas as próximas gerações vão ficar e a gente vai estar um passo à frente de evitar, né, essa falta de consciência no consumo, nas relações, né, sociais e econômicas. Então, acho que o lado bom é que a gente está bem no alicerce dessa formação, né? Quem vai parar na sala de aula, especialmente vocês aí, alunos que vão, né, que têm interesse e vontade de parar na sala de aula, vocês vão ter um valor ainda maior para poder discutir esse tipo de questão com os alunos, né? Para a gente não terminar numa nota deprimida, depressiva. Eu tenho um pouco de receio do que as próximas gerações vão pensar da gente, na verdade. Em termos de, depois que a gente acabar com o planeta e passar ele adiante, que eles vão achar da gente, assim? Eles vão olhar e vão pensar, pô, vocês sabiam que isso estava acontecendo e não fizeram nada, sabe? É só olhar, tipo, a Greta, no caso, né, agora que tá tão famosa, né, tão conhecida. E ela não é a única dessa geração que é muito angustiada com o que está acontecendo, até causar paralisia, né? E então fico muito receoso, assim, com o que essa geração vai pensar de nós, sinceramente. Sabe, Kleber, que eu fico pensando nisso também, e eu já até tiro dos meus planos em vários momentos da minha vida, assim, sei lá, levar em consideração a maternidade, pensar em colocar uma criança no mundo do jeito que tá, assim, sabe? Isso eu fico pensando muito. Ou mesmo, sei lá, daí eu falo maternidade no sentido de gerar, né? Claro que a gente tem adoção e tal, que faria muito mais sentido para mim, eu acho, pensando nessas questões, né? Mas, cara, quando eu tomo consciência de alguma coisa, assim, nesse sentido, como a gente está na crise da água há tanto tempo, e muita gente nem pensa sobre isso, pensa que a gente nunca vai sofrer com a falta da água, e agora, por exemplo, né, já está sofrendo, a Curitiba está sofrendo, está aqui do lado, né? E, sei lá, produção de plástico, que loucura. Em 2018, a Universidade do Havaí, né, registrou que o plástico, na exposição da luz solar e do ar, ele emite gás de efeito estufa e está acelerando o processo de aquecimento global, sabe? Eu fico pensando nessas coisas, eu fico, sabe, muito, muito receosa, assim, de pensar. Eu penso que a humanidade vai acabar logo, logo. Eu até tinha visto alguma coisa, assim, na semana retrasada, que antes da gente conseguir acabar com todas as florestas, acho que a humanidade acabaria primeiro, assim. E não que isso ia demorar, mas é que o processo da gente sumir, porque a gente está acabando com tudo, isso é muito louco, né? E uma outra coisa, só para fechar, sobre, por exemplo, produção do plástico, e como já estava num nível crítico, a Universidade do Havaí publicou isso em 2018, daí eu comecei a pensar, cara, na decomposição do plástico, né? E aí eu fui dar uma olhada, assim, e descobri, cara, demora mais de 400 anos para o plástico se decompor. E só faz o quê? Vamos arredondar aí, uns 70 anos que o plástico é produzido? Ou seja, todo o plástico já produzido no planeta ainda está no planeta, só está se acumulando. Você tem noção disso? Sim, que a minha amiga me falou que ela tinha lido alguma coisa que fizeram uma pesquisa com os peixes e tal, e como tem muito plástico dentro do organismo dos peixes, que tem plástico dentro do nosso organismo, né? E isso tem coisas que... Isso é um tipo de coisa que nem todo mundo para pensar, assim, né? Quando aparece alguém que está querendo reduzir o lixo que produz a zero, o povo fica, isso é impossível, não sei o quê. Quando fala para não usar sacolinha plástica, né, e tal, e a gente ainda usa. Isso tudo é muito alarmante, né? E são coisas, assim,
Sei lá. Não, esse mês parece que saiu uma reportagem que os cientistas acharam plástico em órgãos humanos pela primeira vez. E coisa, pulmão, fígado das pessoas, ou seja, a gente tem a coisa do microplástico, né? Que são partículas imperceptíveis, né? Que estão na água, e a gente já sabe que daí as pessoas consomem, mas se está chegando aos nossos órgãos é porque o nível de contaminação está ficando cada vez maior. Então ou a gente repensa, ou realmente é o que você falou, né? Vai morrer todo mundo sem descobrir, né? O que está matando. Mas tem algumas notícias boas, né? A gente vê, por exemplo, esse crescimento populacional, né? Que a China tem, sei lá, 1 bilhão e 300 milhões hoje, mas que já tá sendo visto que o índice de fecundação lá está caindo, então a população vai diminuir. Então, tudo é uma questão de estudar as perspectivas de como a sociedade pode contribuir para se salvar, né? Porque não é salvar o planeta, a gente está tentando se salvar no fim dessas coisas. Quando eu fico pensando nesse negócio de baixa de fecundação. De fecundação ou de fertilidade, eu fico com Margaret Atwood assim na minha cabeça, pensando, meu Deus, tomara que essa distopia não seja a distopia que vai virar realidade. Ai, meu Deus do céu. O bom é ainda mais pensando no Brasil, né, cara? O Brasil é foda. Não entendi, Júlio, o que você falou? O bom é que não vai ter criança sem família, né? A única coisa positiva, né? Que absurdo. Eu não consigo ver nada positivo. Não, brincando. Mas eu acho que uma outra notícia boa que a gente pode ter de tudo isso são vocês, assim, são esses encontros que a gente tem aqui, essas reflexões. Então, realmente essas reuniões assim que nós temos e as aulas que eu dou, assim, seja em lives ou por vídeo, eu acho que são notícias boas porque quer dizer que tem gente que está disposta a pensar, tem gente que está disposta a tornar o país e a sociedade ou sua comunidade melhor, sabe? Tem muita gente disposta e, enfim, eu acho que essa é uma notícia boa. É algo a ter esperança. Tá todo mundo pedindo o poema do Júlio. Eu acho que a gente poderia ter um grande finale aqui, Júlio, com você lendo o poema. Tá afim ou... Você que sabe, Júlio, se não se sentir confortável também. Você fica à vontade. Seu microfone tá desligado, Júlio. Ele leu para a escola inteira, para a faculdade inteira. O que custa ler pra gente? Eu tava gravando lá. É brincadeira. Ou se você achou também aquela resenha que você estava procurando no início. Eu achei. Eba. Na verdade é o seguinte. Não, eu só vou comentar. Porque o The Rain lá naquele... Os neurônios da leitura, que na verdade em inglês é como... aliás, esse aqui ele vai falar de como a nossa capacidade de ler é desenvolvida, e ele vai falar de focos de atenção, tem umas coisas muito legais. E aí quem traduziu foi a professora Leonor Scliar, que é da Federal de Santa Catarina, que trabalha com alfabetização, ela estuda linguística, e ela tem um projeto super interessante que ela fez com o pessoal, se eu não me engano, eu acho que é da Paraíba, ou do Rio Grande do Norte, agora eu não lembro, que ela apresentou recentemente, em que daí eles aplicaram uma metodologia, um método de alfabetização que ela criou a partir desses princípios neurocientíficos, e que o desenvolvimento das crianças foi maravilhoso, e que mesmo crianças que tinham já passado do período de alfabetização conseguiram desenvolver muito rápido. Daí, eu achei isso legal, e a gente tem estudado essas coisas, e na verdade o que eu fiz, estou esperando resposta ainda, eu fiz uma proposta para traduzir um outro livro dele que chama Como Nós Aprendemos, né? How We Learn, em inglês. E daí,
nesse outro livro, ele tem 10 capítulos e ele vai separar 3 coisas, que ele vai falar. Ele vai discutir o que é aprendizagem, como o nosso cérebro aprende, e ele vai trazer uma proposta que ele chama de 4 pilares do aprendizado. E aí ele vai mostrando que o cérebro humano, ele funciona quase como se fosse uma máquina de estatística. Então a gente vai recebendo as experiências e a gente vai filtrando o que é positivo e o que não é, e vai transformando as sinapses neuronais, e a gente aprende justamente com base nessa ênfase. Então a gente já consegue prever algumas coisas, e é legal que o cérebro, né, da criança, ele tem uma certa plasticidade, mesmo e a gente consegue se readaptar mesmo quando tem alguma lesão, ou mesmo que no nosso DNA, ou no nosso processo biológico de adaptação da espécie, o cérebro consegue dar contas que não estão previstas pela biologia evolutiva, como a leitura ou a matemática mesmo, que não são algo que está previsto no nosso DNA. E é por isso que a gente tem uma vantagem, né, evolutiva por conta desse desenvolvimento cerebral. E aí tem a ver um pouquinho com a linguagem. Mas a parte legal que ele divide lá dos 4 pilares é que ele fala que a gente tem a atenção, né, então que amplifica os sinais cerebrais em até 100 vezes, e aí ele tem estudos de neuropsicologia que mostram realmente que o cérebro das crianças muda quando está focado em atenção a alguma coisa. O engajamento ativo, então, ou seja, o ensinamento, né, o aprendizado, ele vai absorver muito mais, a gente vai absorver muito mais quando a gente gera hipóteses, quando a gente é motivado, a nossa curiosidade é despertada. Aí o terceiro é o feedback do erro, né, que quando a gente tem uma quebra de expectativa, quando a gente vê alguma coisa que foge do padrão que a gente está imaginando, esses sinais vão se espalhando pelo cérebro, e eles vão corrigir aqueles modelos mentais que a gente está construindo estatisticamente, né, e vão estabilizar aqueles que estão mais certinho. E a consolidação, que quando a gente vai vendo esses padrões se repetindo, a gente converte para a memória de longo prazo. E aí ele mostra que a partir daí, né, nesses 4 princípios biológicos, a gente consegue propor propostas que são simples para entrar na sala de aula, que é a coisa de encorajar esforços, ou aceitar e corrigir erros de maneira positiva, abandonar a ideia de que cada criança aprende, que o padrão de aprendizagem é meio que universal. Então tem muitas coisas legais lá nesse livro do Derrame que são interessantes. E aí eu entrei em contato com a editora que é responsável pela tradução desse livro aqui, para fazer a tradução desse texto que eu acabei de falar para vocês. Vamos ver se vai rolar. Eu vou ter mais trabalho, né? Porque a gente estava falando de produtividade. Então, agora eu vou fechar o sonho de ser tradutor mesmo. Tá? Que legal. Ninguém queria ouvir disso, todo mundo queria falar de poesia, né? Não, mas qual que é a editora desse livro? Editora Penso. Tá. Dá para ver? Não sei se estou certinho na câmera. Dá pra ver sim. Então, esse aqui chama Os Neurônios da Leitura, mas na verdade o título em inglês é outro, que agora eu não estou conseguindo lembrar, tá? Mas o outro ainda não está traduzido, mas depois eu posso mandar para vocês. Mas eu fiquei bem curioso com esse How We Learn que você falou. Sim, Então, muito... não tem tradução, né? Vamos ver se eles vão aceitar a proposta que eu fiz junto com E é difícil conseguir uma edição aqui no Brasil? Tipo, mesmo em inglês, no caso? Eu acho que já tem para vender na Amazon, sei lá, nas livrarias tem. Tá. Vou dar uma pesquisada, fiquei realmente interessado nisso. O nome do autor é esse aqui, ó, Stanislas. Assim, tá? Tá. Queria PDF gratuito? Não, porque... Pode ser que talvez eu tenha ou eu não tenha, e talvez eu possa piratear ou não, mas eu não vou dizer porque a gente está sendo gravado. Mas eu não sei, assim, é um universo em que talvez eu tenha esse PDF, mas eu não sei se esse é o nosso universo. Pensando Legal. nos universos das histórias em quadrinhos.
e das possibilidades Eu até, infinitas. eu até quero. Ah, achei aqui. A versão do Kindle tá R$ 70. Não tá baratinho, né? Mas esses livros geralmente não são tão acessíveis assim, né? Não, esse aqui, eu acho que eu paguei 90, 89, alguma coisa. Pelo menos o frete era grátis, mas ó, tem 370 páginas. Nem é um livro substancial e eu achei caro. Mas Sim. Eu lembro que no mestrado eu comprei um livro que é a respeito de memória. Eu achei, nossa, eu vou super utilizar na minha pesquisa. Não deu para utilizar nada. E era da editora da Unicamp e foi muito caro o livro, assim. Eu pensei, tem umas pelo menos foi editoras interessante. que tem os preços que não dá para entender, né? Sim, nossa senhora. Mais alguma observação, pessoal? Algum comentário? Aproveitem aí a presença do Júlio. Eu quero fazer um comentário. Por favor. Na verdade, eu quero agradecer ao Júlio por ter participado conosco. Quando eu fiz o convite, ele ficou todo feliz, mas também falando que ele poderia decepcionar a gente, não sei o quê. E foi tão maravilhoso, amigo. Eu sabia que ia ser. A gente estava cheio de expectativa, já conhecendo um pouquinho de você, e agora a gente conheceu tanta coisa, muita coisa que eu não sabia, por exemplo, sobre você aqui, e foi muito legal essa aproximação. Tenho certeza que os estudantes devem ter gostado também de conhecer um pouquinho da sua história, se eles não conheciam. E muito interessante, achei muito interessante mesmo, muito relevante até para, sei lá, às vezes a gente trata os professores, né, com tanta distância e vê que professores são humanos também, né, e tem uma trajetória, tem uma história, e isso é muito legal. É legal colocar a história daí, né, naquela pessoa que a gente vê todo dia em sala de aula, isso é muito massa. Então, muito obrigada por compartilhar, e eu acho que você tinha que participar mais mesmo desses nossos projetos. Ó, se você quiser no próximo encontro participar, mesmo não sendo convidado, mas que vai falar, né, que vai ser entrevistado. Mas eu acho que você enriqueceu muito a conversa de hoje. Muito obrigada. Eu também, assim, copio tudo que a Jordana falou e concordo com tudo. E queria agradecer também sua participação, acho que foi muito legal. E vou guardar essa sua definição de nó como palavra-chave da literatura, vou até me apropriar dela nas minhas aulas, tá? Me deu muita vontade de reler a Metamorfose com esses olhos desse isolamento social, da pandemia. Eu acho, nossa, não, sei lá, veio uma luz com essa referência que você fez aí, eu acho que tem tudo a ver. E foi muito legal ouvir das suas preferências de leitura, porque não só aproxima a literatura da linguística, dos estudos da língua portuguesa, mas também porque aproxima as relações afetivas entre os professores dessas áreas, que muitas vezes também. Assim, eu nunca pensei de levar um papo contigo sobre a Metamorfose, mas quando a gente tomar um café lá na cantina, pode ter certeza que a gente vai conversar sobre Gregor Samsa, assim. Então, foi muito legal a sua participação, Júlio. Obrigada, viu? E também estendo o convite que a Jordana fez. Está convidadíssimo para vir conversar com a gente aqui sobre essas questões tão importantes, né? Adorei. Não, gente, vontade de participar já estava aqui faz tempo. Acho que é a coisa do se enfiar em muito, muito trabalho, muita coisa e acabar deixando de aproveitar as coisas boas que os nossos colegas estão produzindo, né? Vontade de participar de tudo, né? E aí, mas vou participar das próximas, com certeza.
E também para incentivar, né, os colegas da linguística a participarem, né, dos nossos encontros de conversas literárias e tal. Então, se alguém te perguntar como que foi, você já fala, né, que não foi pressão para sua formação literária ou alguma coisa teórica, que é só uma conversa tranquila, porque a gente está prestes a convidar mais pessoas e eles estão com medo, Júlio, então você ajuda a gente aí. Pode deixar que eu faça uma boa propaganda, sim, com certeza. Não tem como não fazer uma boa propaganda. Não. Eu queria fazer 2 agradecimentos ao Júlio. Um deles, o primeiro, né, pela participação, e o segundo é porque ano passado, numa festa na casa da Ivone, o Júlio me ensinou, e para minha namorada, uma receita de sour cream, e virou o meu vício semanal aqui em casa, meu e da minha namorada. A gente faz toda semana, e a gente come tanto negócio que acho que está diminuindo a nossa expectativa de vida, assim. Mas a gente está bem feliz. E, enfim, eu queria agradecer por isso também. E agradecer também ao restante, né, dos participantes que estiveram aqui conosco, né, conversando. É muito bom ver vocês novamente, conversar com vocês. E a gente se vê daqui 2 semanas de novo. Beleza, pessoal? Até lá, então. Obrigadão por tudo. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Parabéns, professor Júlio. Obrigado, Luiz. Saudade de vocês. Espero ver vocês em breve. Também. A ansiedade é grande mesmo. Não, se a gente se vê por aqui, já ajuda a segurar um pouquinho a saudade até a volta, de verdade. Verdade.